Muito bem-vindos à unidade 2 da disciplina urinálise. Muito bem, se falar urinálise, uroanálise, exame de urina, todas essas nomenclaturas elas não estão corretas. Porém, na fase técnica laboratorial, normalmente a gente vai dar um nome mais próximo das determinações, das normas técnicas recentes. Então, urinálise é um termo importante porque consegue fazer uma análise geral, A urocultura é um exame que envolve a microbiologia, então às vezes a urocultura vai ser uma nomenclatura diferenciada aqui, mas a urinanálise vai ser o mesmo procedimento, o exame de urina vai ser o mesmo procedimento. A única coisa é, quando a urina entrar para a fase analítica, ou seja, a amostra chegou na recepção, passou pelo processo, chegou na fase analítica, aí nós teremos que dividir os pedidos médicos. Se for um exame de cultura de urina, ou seja, urocultura, ele é em tubo diferente, inclusive, vai para a área de microbiologia, Então é um pouco diferente. Vamos agora para a unidade 2, especificamente dizendo aqui sobre análise física da urina. Vamos detalhar um pouquinho mais sobre análise física da urina. O que é análise física? Tudo que você recebe da pré-analítica, estamos falando agora para os biomédicos, futuros biomédicos vão analisar na parte interna, Vai liberar laudo, inclusive. Então, ou vai orientar equipes, tanto da pré-analítica, analítica e pós-analítica. Então, veja, você vai receber uma amostra. Essa amostra precisa estar naquelas padrões de condições, Para que a gente possa fazer a análise e não ter nenhuma interferência ou viés, na hora de liberar os resultados. Entretanto, o que acontece aqui? A análise física, ela diz mais sobre o visual, Concorda comigo? Você está com uma amostra ali, o visual dela é importante. Então, o que a gente pode olhar no visual, na análise física, propriamente dita? Uma das coisas é a cor. Cor e as implicações clínicas disso, No material de vocês vai ter lá, explicando um pouquinho sobre essa ideia das cores, da variação das cores na urina, Então, você vai poder observar lá que eu vou falar de um modo geral, mas você pode aprofundar um pouquinho mais sobre a questão das cores e a importância clínica disso, Então, quais são os principais fatores de variações de cores que a gente pode ter na urina? Por exemplo, hidratação, É um fator mais comum. A cor normal varia ali um amarelo clarinho, Ou âmbar, que a gente fala, depende da quantidade ingerida. Se a urina estiver clarinha, bem clarinha, Significa que você está bem hidratado. Esse é o resultado. Se está escuro, bem mais escurinha, aí pode indicar, na verdade, a gente vai ver que tem variações aqui, pode indicar um pouco de desidratação. Mas alimentos e suplementos também pode alterar a cor da urina, mas isso de forma temporária. Se o paciente está apresentando constantemente alguma dessas cores, por exemplo, vermelho ou rosa, a beterraba pode causar isso, a mora, Então pode gerar uma urina temporariamente. A pessoa se alimentou, comeu beterraba hoje, amanhã vai estar fazendo uma urina um pouco mais vermelho e rosa, nesse sentido aí, tá certo? Então, num exame mais aprofundado, você não vai detectar, por exemplo, hemácias na urina, porque, na verdade, isso foi o corante ali do próprio alimento em si, certo? Uma urina de cor alaranjada, Alimentos ricos em beta-carotenos, por exemplo, cenoura, abóbora, pode deixar a urina mais amarelada. Azul, verde, corantes, como vitamina B, por exemplo, tem corantes. Alimentos também, tem suplementos, tem corantes de vitamina B. Medicamentos também pode? Professor? Pode sim. Qual? Alguns medicamentos ali, por exemplo, para o pessoal que está tomando laxante às vezes, anti-inflamatórios, Então tem alguns anti-inflamatórios que podem gerar também uma urina mais amarelada, Isso, pessoal, é o tempo que está usando, é temporário. A gente não vai ter outros achados além desse aspecto, ou da cor, propriamente dito, E outras cores, Medicamentos de tuberculose também, alguns podem gerar isso aí, Essas cores aí. Bom, agora, o que nós precisamos entender nisso aqui, nesse aspecto? Então, vermelho e rosa pode indicar também sangue, mas eu preciso fazer correlação clínica, não é só eu olhar e dizer, tem sangue na urina. Mas às vezes poderia ser só beterraba. Então a gente precisa entender, só alimentou beterraba. Então a gente precisa entender esses parâmetros aqui. É interessante a gente estudar um pouquinho mais sobre isso, Por quê? Se for um vermelho, uma cor rosa mesmo, mais pesado ali, pode indicar a presença de sangue. E sim, hemácias, eritrócitos ali na urina, devido a infecções do trato urinário. Aí é importante a gente entender pedras nos rins, cisto, até tumores, Problema de próstata também pode ocasionar,
pode ter também, por exemplo, problemas no fígado. Aí a urina pode apresentar uma cor mais laranja, mais castanho, né? Hepatite, cirrose. É bom a gente entender, mas eu vou ter outros exames. Normalmente o médico ele vai pedir urina, mas ele tem outros exames bioquímicos, por exemplo, né? Para a gente analisar TGO, TGP, gama-GT, tem outros exames que vão favorecer um diagnóstico. Não só a cor de uma urina vai dizer isso, certo? Então, um aspecto importante, quando ela está transparente de mais excesso de hidratação também pode gerar uma urina extremamente clara. Como é, professor, mas excesso de hidratação? Excesso de hidratação, pasmem vocês, também não é tão bom isso. Né? Beber água em exagero já é um sinal que está hiperidratado, né? Não faz sentido, você precisa de um equilíbrio também. Ah, mas água não faz mal? Faz. Se beber ela em excesso, né? Pode ter problema sim, tá? Então é importante a gente dar um tempo para o corpo fazer o que ele precisa fazer e equilibrar. Nós estamos falando de equilíbrio eletrolítico. Equilíbrios, né? De íons. E a gente bebe demais, né? Então, mau cheiro na urina, às vezes, né, pode ser um sinal de infecção também no trato urinário. Não é um quesito que a gente hoje analisa no laboratório, cheirar a urina, isso não é um quesito padrão, relevante, porque a gente tem outros mecanismos. Então, necessariamente, a gente vai cheirar as urinas para ver, né, se tem infecção ou não. Mas, quando ela está turva, dá uma indicação ali de que pode estar com mau cheiro também. É possível, a gente, né, espumosa, né, bolhas excessivas, pode ser sinal de proteínas na urina. Então, veja, as cores, né, elas vão dizer para nós. Então, uma coisa é o aspecto também, né, que eu acabei de dizer, né, límpido demais, né, transparente demais, ou turvo demais, vão indicar coisas ali situações, né, relevantes. Outra visão aqui olhando aqui sobre análises físicas, né, além da cor, do aspecto, né, ali de turvo ou límpido demais, densidade e osmolalidade. O que acontece aqui? Densidades são medidas que vão avaliar a concentração de substâncias dissolvidas no líquido da urina, tá certo? Então, refletindo o quê? Capacidade ali de concentração dos rins, né? Ou o estado de hidratação do próprio indivíduo, né? Então, a densidade mede o quê? Peso de solutos, né? Por volume dentro da urina, ok? E a osmolalidade, né? É ali uma questão mais quantifica o número total de partículas osmóticas, né? Que estão ali no líquido também. Ou seja, é algo da função renal, é importante. Então, densidade urinária, lá no material de vocês, tem os números específicos, né? Mas vou citar aqui a faixa normal. Né? Geralmente, entre 1,005 até 1,030 gramas por ml. O que isso aqui indica? Se for alta densidade, ou seja, alta densidade urinária indica uma urina concentrada, pode sugerir desidratação ou ingestão excessiva de solutos. É importante a gente pensar nisso. Se tiver baixa densidade, vai indicar ali uma urina diluída, né? A sugestão aqui seria excesso de ingestão de líquido, ok? E osmolaridade urinária vai medir ali a quantidade, né? Então tem a quantidade de mol ali, né? Faixa normal vai variar bastante aqui, né? E vai indicar que, por exemplo, se for alta, vai indicar que os rins estão concentrados, né? Estão concentrando a urina para reter mais água, né? Se for baixo, indica que os rins estão excretando água em excesso, tá bom? Então é importante a gente avaliar isso aí, tá? Então vamos pensar o seguinte, essa parte de densidade, osmolaridade, vai indicar o quê? Capacidade de concentração renal, certo? Então, é isso que a gente consegue medir. A relevância de clínicas para a gente poder observar isso aqui pacientes ali com síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético, chamada SADH, né? SIAD, para quem vai ler a sigla aqui, ou diabetes insípidos, ou insuficiência cardíaca, ok? Então, a gente tem esses parâmetros, né? Que podem mostrar pra gente esses aspectos físicos. Então, resumindo, o aspecto físico vai ser a cor, né? Vai ser a densidade, né? Que a gente acabou de ver. Então, a concentração, ou seja, turbidez, tudo isso vai estar dentro da análise física da urina propriamente dita. Essa é a parte da nossa unidade 2. Nós nos vemos na unidade 3. Até lá!